nós estamos estudando, estamos nos preparando para o CEJAR 2024, que tem por título A Segunda Vinda de Cristo. A proposta apresentada pelo pastor Neilson, nosso pastor doutrinário, é nós nos estudarmos toda a trajetória do povo de Deus, do momento em que nós estamos vivendo agora, até a vinda de Jesus. Para quê? Para que a juventude e toda a igreja se prepare para a vinda de Jesus. Então, para isso, nós precisamos entender os momentos e acontecimentos proféticos importantes nessa jornada. Para isso, a gente vai começar estudando pelo momento que nós estamos agora. Tempo de graça. O que vocês entendem por tempo de graça? O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala o tempo de graça? Eu acredito que uma palavra só para definir na minha cabeça: oportunidade. Acredito que seja uma oportunidade, um tempo que Deus nos dá para nos prepararmos para a vida eterna. Já foi falado aí, é um tempo que Deus está nos dando a oportunidade de estarmos em contrito com Ele, né? Para podermos ganhar a nossa salvação. Muito legal, gostei da palavra contrito com Ele e salvação. Bacana. Então é o seguinte, nós vivemos agora um período de graça, né? Onde Cristo advoga perante Deus por aqueles que o aceitam como Salvador e intercessor no santuário celestial. Então, Deus criou o mundo, a humanidade pecou através de Adão e Eva, entrou no pecado, o pecado entrou no mundo e nós somos condenados à destruição. Nós somos condenados à morte. Mas foi nos dado como disse o irmão Paulo Irmansara, uma oportunidade, e como disse a irmã Nele, de salvação através da morte de Cristo. Não só a morte dele na cruz, como sacrifício, também pela intercessão dele como sumo sacerdote, certo? Então, o que é a graça? É a oportunidade de salvação que nos é concedida através de Jesus, perfeito? Então, isso é a graça da salvação. Mas isso sou eu falando ou a Bíblia nos ensina isso? Então vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre esse momento de graça que nós vivemos, de Jesus intercedendo por nós como sumo sacerdote, tá bom? Então nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler 1 João 2, do 1 ao 2, Hebreus 7, 25, Romanos 8, 34 e Isaías 53, 12. Em 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2, ele nos fala: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O que eu entendo desse verso é que a gente temos um advogado, que é Jesus Cristo, né, o justo, e que ele é a nossa propiciação, né? Todos os anos, uma vez no ano, ele faz a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, ele advoga a nossa causa, né? Porque eu passei o ano todo ali pecando, né, fazendo as minhas orações e tudo, mas no dia 10 do 7º mês, vai estar lá Jesus Cristo diante do Pai, que é Deus, né, ele vai estar ali intercedendo por mim, sendo a minha propiciação, né, e pedindo perdão a Deus por aquele pecado que eu pratiquei, que não foi do agrado dele, e vendo ali também a questão das minhas orações. Pai, a minha filha pecou, mas tal dia ela estava lá pedindo perdão, né, se arrependendo e buscando a tua face e a tua misericórdia. Então o Senhor vai estar ali nesse dia intercedendo por mim, pela minha causa. Isso que eu entendo. Perfeito, irmã Marlete. Então, a palavra-chave desse versículo é que nós temos um advogado. E enquanto Jesus está advogando por nós, enquanto Jesus é nosso advogado, a gente tem essa oportunidade de salvação, a gente tem essa oportunidade de graça. Não só nós, mas todas as pessoas do mundo, né? Como diz no versículo 2. E o que diz Hebreus 7, 25? Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui Cristo fala através de sua palavra sobre a sua intercessão pelo seu povo, né? Pela Igreja de Deus. Intercede por nós nesse tempo de graça. Muito bom, perfeitamente. Então, nós vivemos um período em que ainda é possível se aproximar, se chegar a Deus
e ter Jesus como nosso intercessor perante ele, né, para perdoar os nossos pecados. Então, essa é o tempo de graça. E o que diz Romanos 8:34? Diz assim: quem é o que condena? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Né, que ele começa fazendo uma pergunta, né, quem é o que condena? E ele dá a resposta, né, Cristo que morreu. Mas a si mesmo, né, ele também pode interceder por nós, né, aquele que procura, né, aquele que confessa, aquele que se chega a ele, né. Então, nós só podemos ter o nosso intercessor, né, como falou no versículo anterior da irmã, ele é o nosso advogado, mas também se nós nos achegarmos a ele, né, se nós procurarmos, se nós não fazer a procura, né, desse advogado, então não tem como ele interceder por nós, né. Então só há uma intercessão se eu procurar, né, aquele intercessor para comigo, né. Foi isso que eu entendi. Perfeitamente. Então, esse tempo de graça que a gente vive só é possível mediante Jesus ter morrido na cruz e hoje ele interceder por nós perante a direita de Deus, né? Perfeito. Então, olha só a importância desse momento que nós temos. E o que diz Isaías 53:12? Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. O que eu achei de palavra-chave aqui foi o pecado de muitos, né? Muita gente fala que Jesus morreu por todos, mas na verdade são apenas muitos, porque nem todo mundo aceita esse sacrifício. Então nós vemos aí que quando Cristo vier, ele vai dar recompensa para as pessoas, ele vai recompensar as pessoas más pelas suas más ações e as pessoas boas pelas suas boas ações. E com os poderosos repartirá ele o despojo, né? As bênçãos, as coisas dessa terra, as maravilhas dessa terra serão dadas ao seu povo, né? Ele derramou a sua alma na morte, então Deus, né, Jesus na pessoa de Deus, ele se derramou na morte e foi contado entre os transgressores, mesmo sem ter pecado algum, ele recebeu o nosso castigo, levou sobre ele os nossos pecados. Então tudo que nós cometemos de errado, Jesus nos dá a oportunidade nesse momento desses pecados ser levados sobre ele, e então ele intercede pelos transgressores. E aí fala pelo pecado de muitos, né? Porque muitos não vão aceitar essa oportunidade de salvação que está sendo dada nesse período de graça. Então, sabendo que Jesus está intercedendo por nós e ele ter morrido e estar lá como sumo sacerdote no santuário celestial, é isso que nos concede a oportunidade de salvação. Nós precisamos saber o quê? Que o convite é feito incessantemente, o tempo todo, sem parar, a todas as pessoas. Então o convite é feito a todas as pessoas. Para quê? Para que se arrependam de seus pecados e se voltem para os caminhos do Senhor. Então, antes que Jesus venha, está sendo dada a oportunidade de salvação, o período de graça, para todas as pessoas, para que se arrependam dos seus pecados, entenda quais são os seus erros, né, se confesse diante de Deus e se voltem para os caminhos do Senhor. Então, antes que Jesus venha, ele está dando a oportunidade de salvação. Mas sou eu que estou dizendo isso ou é a palavra de Deus? Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu a certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Que Deus deu oportunidade a todos que arrependam, né? Que quando ele voltar, ele será feita a justiça. Muito bem. Então, não tem problema se você não sabia disso, se você não sabia o que era certo, o que era errado. Ele não toma em conta os tempos de ignorância em que a gente não sabia das coisas. Mas agora essa verdade é apresentada para nós, não só a nós, mas a todas as pessoas, e em todo lugar, o tempo todo. O Espírito Santo, os anjos do Senhor, o próprio Deus, Jesus Cristo, está o tempo todo nos chamando para o arrependimento, em todo o tempo, em todo lugar. Para quê? Para que nós venhamos a nos arrepender.
E o que diz Mateus 3:2? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual é o chamado, irmão Demetrios, que é feito pra gente? Para que todo mundo se arrependa, que nem você disse no versículo passado, Deus, no textinho, né? Deus está incessantemente nos dando a oportunidade de nos arrependermos de nossos pecados. Então ele diz, né, para nós nos arrependermos, porque é chegado o reino dos céus, né? Então está chegando próximo à vinda de Cristo. Então a gente não tem como ter aquela desculpa que Deus não é bom e que ele vai destruir o mundo e a gente não sabia. Essa frase foi dita há mais de 2000 anos atrás. Então, até hoje, ela é proclamada em todo o mundo, então nós realmente precisamos ouvir esse chamado que é feito por Deus. E o que diz Lucas 5:32? Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, o que nós percebemos aí? Esse convite ele está sendo feito só para quem é bom, só para quem já é do povo de Deus, só para quem é certinho, irmã Nicole? Não, é só para os pecadores. Ele não veio pelos justos. Porque se nós fôssemos justos, né, não precisava de Jesus morrer no nosso lugar. Mas, infelizmente, todos nós somos pecadores, né? E temos que aceitar esse convite, nos arrepender e deixar esses pecados. E o que diz Lucas 24:47? E em seu nome, Jesus se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Muito bem, então aí foi dada uma ordem para que os discípulos eles fizessem um trabalho, né? Quando Jesus estava quase para subir aos céus, se despedindo de nós e prometendo retornar, ele deixou uma ordem, né? Que se em nome dele se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, ensinar o que é pecado, que o pecado é transgressão da lei, e que Jesus morreu no nosso lugar e que ele intercede por nós perante ao Pai e assim apaga os nossos pecados. E aonde foi mandado que isso fosse pregado? Fosse só na Judéia, só em Israel, só para aquele povo ali? Onde foi? Para todas as nações, começando por Jerusalém. Então essa oportunidade, esse tempo de graça, essa oportunidade de salvação foi pregada e é pregada o tempo todo a todas as nações. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí veio para complementar o que a Nicole leu, né? E a Aline também. E o que você falou também, né? Que Jesus veio por nós pecadores, né? Nós somos humanos, falhos. E ele cita, né, que a felicidade é uma festa no céu quando um pecador se arrepende, né? Mais do que 99 justos, né? E a gente vê na passagem da Bíblia a alegria de Jesus por poder conseguir recuperar um pecador, uma ovelha perdida, né? Que é maravilhoso para ele, o amor e o cuidado que ele tem pela gente. Muito bem. Então nós vemos que o convite é feito incessantemente a todas as pessoas. Não importa se você é pecador, se você não conhece, se você estava no tempo de ignorância, né? A oportunidade para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, se voltem pelo caminho do Senhor e sejam salvos por Ele em sua vinda, ela é dada a todas as pessoas e a todo momento, né? Eu acho muito interessante esse versículo que Deus fala, que a Bíblia fala sobre Deus chamando as pessoas para o arrependimento e que ele não leva em conta o seu tempo de ignorância. Então eu imagino como isso deve ser tipo uma palavra de consolo, né, para as pessoas, né, que viviam no seu tempo de ignorância, que viviam no seu tempo do pecado, né, e não conheciam ainda a palavra, e porque isso muitas vezes a pessoa até vem para a igreja e fica pensando, né, poxa, errei tanto, pequei tanto, será que Deus vai me perdoar mesmo pelos meus erros? E aí tá uma palavra de consolo, né? Que Deus não leva em conta o seu tempo de ignorância. Então, é muito interessante esse versículo. Sim, irmão Demetrios. Inclusive, eu conheço pessoas que eram de outras denominações, que tinham costumes e práticas extremamente diferentes daquilo que realmente Deus pede e ordena na sua palavra, que quando conheceu a verdade e percebeu que o que fazia, mesmo com fé, era errado, a pessoa ficou completamente desestabilizada, triste, desesperada. Caramba, quanto tempo eu fiz o que era errado para Deus? Será que ele vai me aceitar? Então a gente percebe que
Esse Deus é tão bondoso que ele não leva em consideração isso. Tudo que você fez de errado no tempo que você era ignorante, tudo aquilo é esquecido. Você confessa perante Deus e tem a oportunidade de ser salvo, né? E o que importa é daqui para frente. A luz que você recebeu, seja fiel a ela, né? Então é assim que a gente tem que buscar cada vez mais luz, né? Só que nós aprendemos também que, no entanto, um dia, esse período de graça, ou seja, o período de oportunidade de salvação dada às pessoas através da intercessão de morte e intercessão de Jesus, ela se encerrará. E quando é que isso vai acontecer? Isso ocorrerá quando Jesus sair pela última vez do Santo dos Santos como sumo sacerdote. Momento este que é conhecido como o fechamento da porta da graça. Então, hoje nós temos a oportunidade de salvação porque Jesus está intercedendo por nós perante ao Pai. Quando Jesus parar de fazer essa intercessão, sair pela última vez do Santo dos Santos, lá no santuário celestial, e não interceder mais pelas pessoas, então é isso que nós conhecemos como o período chamado, o acontecimento chamado o fechamento da porta da graça.